Olá, boa noite. A edição de hoje atende a uma solicitação do conselheiro da EBC, Takashi Tomi. Ele gostaria que informássemos ao público sobre a pertinência dos seriados infanto-juvenis que são apresentados na TV Brasil. O público na TV deu início a essa discussão na edição do dia 16 deste mês de maio. Convidamos alunos de uma escola pública de Brasília para assistirem e avaliarem Galera do Surf e Carcool, uma galera atrevida. Seriados que fazem sucesso entre o público jovem. Veja alguns dos depoimentos. Eu não conhecia, gostei, mas para mim poderia ser melhor, porque não é muito a nossa cultura, totalmente diferente, né? Eu não sinto falta. Essas aí já são boas. Tem pessoas que se identificam e outras não. O programa da ouvidoria já abordou o tema com especialistas em comunicação, que chamaram atenção para a forte influência que o gênero pode ter no comportamento dos jovens. Na edição de hoje, você vai saber o que a psicologia considera sobre o assunto. O público na TV já está no ar. A nossa convidada é a professora Ângela Branco. Ela é doutora em psicologia e coordena grupos de pesquisa em comunicação e desenvolvimento humano. Boa noite, professora. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, o prazer é meu. Como dissemos na abertura do programa, o assunto de hoje foi pautado por solicitação do conselheiro da EBC, Takashi Tomi, que vai participar do programa através de uma entrevista que fizemos com ele. Vamos ver. Eu acho que uma programação voltada para o público juvenil, a gente teria que incutir, valorizar algumas coisas muito importantes, principalmente para essa faixa etária da população. Né? Que valores são esses? Né? Basicamente, gentileza, solidariedade, respeito para com as pessoas idosas, principalmente respeito para com os pais, né? E tenacidade, né? Perseverança para fazer as coisas. Né? Não que os jovens não tenham isso. O problema é o seguinte, o problema é que a mídia vende tanta imagem negativa, seja dos jovens, seja das pessoas que praticam esses valores corretos, que acaba parecendo errado você ser honesto, é errado você ser gentil, é brega você ser atencioso com os pais. Então, eu acho que a gente tem que ter na TV Brasil, na EBC, programas que mostrem que pessoas que agem corretamente dessa forma, né, elas não estão sozinhas no mundo. Que existe muita gente que pratica esses valores corretos, né, e que é muito importante isso. Então, é basicamente isso que eu gostaria de ver, né, em todos os programas juvenis da TV Brasil. Professora, o que a senhora tem a dizer sobre as preocupações do nosso conselheiro? Eu acho que são bastante importantes, bastante centrais e dão margem a uma série de reflexões que a gente não pode se furtar a fazer. Como ele coloca a questão, eu concordo plenamente com essa preocupação fundamental, que me parece ser a preocupação do conselheiro, de que nós possamos atuar em nível da mídia, possamos atuar, colaborar para o desenvolvimento, para a educação das crianças e dos adolescentes em geral. Agora, como fazer isso? Nós temos muitas críticas às programações que existem por aí, televisivas, nós temos muitas críticas e temos algumas sugestões também. No caso específico da preocupação do conselheiro, me parece que abre um leque de possibilidades bastante amplo. O que seria isso? Primeiro, nós temos que pensar na seleção desses seriados que estão sendo importados, que é o caso dos seriados que eu tive a oportunidade de assistir o primeiro capítulo, o primeiro episódio de cada um deles. E então nós temos que ter essa preocupação de como que nós vamos selecionar qual o melhor seriado para a juventude brasileira. Por outro lado, eu acho que nós devemos também começar a estimular mais uma produção nossa, brasileira,
de qualidade. Agora, professora, os jovens e adolescentes, eles são mais vulneráveis à influência dos produtos televisivos ou a intensa adesão à internet dilui essa influência? Com certeza, eles são mais vulneráveis no sentido de que eles estão adentrando uma sociedade que está ali apresentando os seus problemas, então aquilo vai gerando uma série de reflexões. E se, principalmente crianças, né, se eles tiverem modelos, se eles tiverem toda uma tendência de mensagens culturais que chegam a eles através não só da internet, mas principalmente através da TV, através desses seriados, telenovelas e por aí vai, os programas os mais diversos possíveis, enfim. Tudo isso tem um impacto importante. A mídia é um instrumento bastante importante no sentido de promover determinados valores, determinadas concepções culturais. E nós devemos, então, estar muito atentos a isso. Professora, a gente vai para um breve intervalo. Em instantes, a gente volta já. Estamos aqui com a professora Ângela Branco e o assunto é a influência da teledramaturgia na vida dos jovens. Professora, queria que a senhora falasse se os discursos da teledramaturgia, eles influenciam na formação dos adolescentes. Com certeza. Nós sabemos que a socialização dos jovens, das crianças, enfim, passa principalmente pela família, pela escola. E um outro importante meio de socialização desses mesmos jovens é exatamente a mídia, né? E hoje em dia, claro, os computadores, a internet. Então, com certeza, aquelas mensagens culturais, aquelas sugestões sociais que ficam, que estão presentes e passam para essas crianças, adolescentes e os jovens através da teledramaturgia, tem um impacto, sim. Agora, a questão é a seguinte, esse impacto não é um impacto direto, um impacto determinista, mas é um impacto importante, por isso mesmo, um dos aspectos que a gente vê, a preocupação do governo com a classificação indicativa, que eu acho que é bastante interessante. Ocorre que muitas vezes os próprios pais não dão muita atenção a essa classificação. E eu acho que a gente tem que realmente levar em conta a classificação indicativa, porque a classificação indicativa do Brasil não é censura de jeito nenhum, mas é apenas uma indicação do que é apropriado ou não para esse jovem. Só que, em geral, o que ocorre? Agora, situando a questão, mais uma vez, diante das preocupações do conselheiro. A classificação indicativa, ela vai se preocupar com cenas de sexo, violência, etc. O que nós estamos aqui preocupados, porque eu estou bem de acordo com o conselheiro, o que a gente está preocupado é com a qualidade daquilo que é culturalmente apresentado para as crianças e para os adolescentes, como sendo o nosso modo de ser e o nosso modo de nos inserirmos na sociedade. E aí o que acontece? A questão do respeito aos mais velhos, que ele citou, e que eu acho que não é só respeito aos mais velhos, é respeito ao seu semelhante, qualquer que seja ele, principalmente respeito por aqueles que são diferentes por alguma razão. Então, nós não vemos muito abordada a questão do preconceito, a questão dos problemas, a questão da diversidade, das deficiências, da necessidade da inclusão, enfim. Tem uma série de questões que a gente poderia estar trazendo e, vez por outra, você encontra nas novelas brasileiras essa questão sendo abordada. É uma questão de deficiência mental, uma questão de homossexualidade, isso existe. Mas eu acho que a questão, principalmente do respeito, da ética, da moralidade, é muito pouco trabalhada. E a preocupação do conselheiro, a gente está numa televisão, no campo público da comunicação. Mas a iniciativa privada, ela estimula muitas das vezes o desejo por objeto, né? E como é que a senhora avalia isso? A gente, no campo da comunicação pública, nós estamos com essa preocupação
né? O conselheiro colocou muito bem isso. Mas a iniciativa privada, como a perspectiva dela é sempre a do lucro, ela sempre estimula, né, esse desejo, principalmente por produtos. Parece que a iniciativa privada, ela se coloca assim, bem, nós somos o reflexo da realidade, então a realidade é assim, o pessoal gosta de assistir essas coisas, são essas coisas que nós vamos mostrar. Espera aí, não é bem assim, porque não existe essa coisa de reflexo, existe todo um processo de trocas e de mútua influência. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que, ao utilizar o veículo televisivo, eu vou ter um impacto, sim, sobre a formação dos meus jovens. E, nesse momento, esse recado fica não só para a TV pública, né, mas também para a rede privada, de que haja uma maior preocupação nesse sentido. Eu só gostaria de complementar dizendo o seguinte, eu acho que a rede pública, né, de televisão, enfim, dos meios, a mídia pública, vai poder ter uma concorrência muito bonita, muito interessante com a privada no dia em que formos capazes, todos nós, de fazer programações de boa qualidade, né, com certeza, onde a gente esteja dando atenção particular a esses aspectos que são a preocupação do conselheiro. Professora, nós vamos para mais um intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Neste bloco, professora, temos algumas entrevistas com perguntas do público. Vamos assistir. Eu tenho 3 filhos, trabalho o dia todo e queria deixar uma perguntinha. Como eu faço, estando fora de casa o dia todo, para evitar a influência maléfica da televisão, dos programas, da internet na vida dos meus filhos? Eu acho que hoje você tem, no caso da TV a cabo, você tem controles que você pode utilizar. No caso da TV aberta, parece que não. Então, isso tem que ser pensado com muito cuidado. O que eu poderia dizer nesse caso é que haja sempre uma preocupação aí na dinâmica familiar, na sua relação com seus filhos, de você ser muito aberta e conversar bastante com essas crianças, dialogar bastante, saber o que elas estão assistindo e pedir para elas, dizerem para você o que elas estão assistindo, o que elas estão aprendendo com a televisão e, a partir daí, ter um diálogo onde você possa estar orientando, esclarecendo e com isso, a criança, mesmo que ela assista coisas que não são muito adequadas para ela, ou que podem sugerir, enfim, elas possam melhor se situar e, portanto, melhor se posicionar em relação àquilo que elas estão assistindo. Professora, nós temos outra pergunta do público querendo saber sobre este assunto. Vamos assistir? Olá, professora. E eu gostaria de saber qual a quantidade de horas mínima e máxima que uma criança deve ficar exposta à televisão na sua programação. Obrigado. Com certeza não há um limite. tempo mínimo. A criança não precisa ver televisão para se desenvolver. O que acontece é que muitas vezes ela precisa, entre aspas, porque a vida em sociedade se dá muitas vezes tanto com referências a coisas que estão ocorrendo, que é evidente que uma ou outra coisa a criança acaba assistindo para ficar por dentro, digamos assim, daquilo que os coleguinhas estão assistindo. Agora, um tempo máximo, mais uma vez, a gente não tem números mágicos. E eu acho que aí o bom senso, nós todos temos isso enquanto pais e devemos apelar para isso e ofertar e garantir e procurar interessar esses jovens na realização de outras atividades, não apenas a televisão ou o computador, ou seja lá o que for. Professora, nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Qual orientação a gente teria em respeito à classificação indicativa dos programas? A gente vai pela faixa etária cronológica mesmo ou o desenvolvimento que a gente passa de valores em casa mesmo, morais e éticos? Obrigada. Classificação indicativa é um recurso que a gente tem. Além desse, acompanhar algumas vezes programas que o filho está assistindo. É muito bacana, você nunca assiste? Assista também. E aí, mais uma vez, converse com ele. Então, não há saída. A gente tem que sentar e tem que conversar. É o único caminho que pode levar a criança a refletir e, a partir daí, a se convencer.
e não deixar de ver só porque o pai negou, e aí na primeira oportunidade vai para a casa do vizinho e assiste tudo aquilo que foi proibido. Agora, professora, nós estamos falando dos pais. E para os nossos produtores de TV, o que a senhora teria a dizer? Os produtores de TV, de conteúdos da iniciativa privada? Não, ou da iniciativa televisão do de uma governo? maneira geral. Tanto porque a gente fala da comunicação pública, mas a televisão privada, ela também tem, né, o Sim. seu compromisso social. Deveria ter, então, que tenham sempre esse compromisso social e que estejam sempre bastante conscientes dessa responsabilidade e que ajam de acordo com essa responsabilidade. Que lhes diz o quê? Não é só mostrar o lado sombrio da nossa vida e das relações entre as pessoas. As pessoas têm, assim, uma compulsão de ver alguém que sofreu um acidente, perdeu a cabeça, essas grandes tragédias, todo mundo para assistir. Tá certo, então isso acontece, então vamos apresentar só isso? Não. Eu acho que não é por aí. Se nós somos responsáveis, nós temos que mostrar também o lado alegre e feliz da vida e as possibilidades de construção de alegria e felicidade. Então, nós não podemos nos restringir apenas àquele circo de horrores das antiguidades, né, que chamava muito público. Não é por aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar com responsabilidade e produzir coisas de qualidade, interessantes, que sejam, sim, reflitam muito do que acontece em termos do sombrio, mas que também abram perspectivas de futuro, de construção de relações mais saudáveis, respeitosas, construtivas entre as pessoas. Então, é preciso também aprender a colaborar, não só competir ou trabalhar individualmente. Na hora H, você vai estar no seu trabalho, você vai ter que colaborar com o seu colega para que os objetivos da empresa sejam atendidos. Então, é importante isso na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Professora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Esperamos que, ao responder à solicitação do conselheiro da EBC, tenhamos contribuído para que a relação do público com a teledramaturgia seja mais consciente. O Público na TV fica por aqui. Uma boa noite e obrigada pela audiência.